O zombador não gosta de quem o corrige, nem procura a ajuda do sábio. Provérbios 15, verso 12. Interessante esse provérbio, né? O zombador não gosta de quem corrige. As pessoas que fazem o mal não gostam de correção, mas aquele que ama a Deus aprecia a correção, né? O zombador, como diz aqui, não procura a ajuda do sábio. Mas aquele que é inteligente, né, que é sábio, procura a ajuda do sábio. Eu não sei tudo, eu tenho que aprender sempre, eu tenho que compartilhar minhas dúvidas também com pessoas que possam me ajudar. Mas aquele que zomba, que não quer ajuda de ninguém, não quer ser corrigido por ninguém, sabe, eu sei, eu quero, eu faço, eu sou, né? Este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo, e é um privilégio muito grande ter você conosco. Todos os dias, você está aí às 6 da manhã, então receba o nosso abraço, começando bem o dia com Deus, né? Levanta-se, arruma a cama, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. Não se esqueça de ser Jesus para as pessoas, esse é o propósito de estudarmos a palavra, sermos cada vez mais semelhantes a Cristo. Então um abraço para você que está conosco na TV, um abraço para você que está com a gente também no NT Play, há conteúdos bons ali, e para você que está conosco no YouTube, olha quanta gente aqui, eu abri aqui lógico que nós estamos abrindo aqui há um tempo atrás, né? Não é no dia de hoje, as pessoas que escreveram hoje, o programa é gravado, você sabe bem disso daí, né? Mas a Ilza Barreto, olha, ela diz assim: irmãos na fé, pastor Ronaldo, seus familiares aqui de Rio Branco, Acre, que maravilha. Também temos aqui a Rosângela Pereira, né? Essa família do Reavivados, Marinete, irmãos do Reavivados, uma família maravilhosa, né? A Elnia Reis, família Reavivados, né? Sou de Alagoinhas, Bahia. E ela diz que um dos versos prediletos dela é Josué 1:9, né? Que bonito. Pede oração pela filha Tainá, o nome da minha neta aqui. Não está se sentindo bem. Ok, vamos orar pela Tainá. Poxa, tanta gente escrevendo aqui. De Uberlândia, Minas Gerais, Alexandra Souza. Um abraço também. Que Deus nos proteja hoje, é verdade. É grande verdade. Ele nos protege todos os dias. Todos os dias. Então, queremos agradecer você que é anjo da esperança também, que colabora conosco para a pregação do Evangelho. É muito importante isso, e por causa disso nós estamos oferecendo esse curso bíblico e há tantos outros, né? Ensinos de Jesus, 18 lições, que falam o que Jesus disse sobre isso, o que Jesus disse sobre aquilo, sobre a vida, sobre a morte, a sua volta, dinheiro, fala também. No final tem ali um questionário, você respondendo, enviando para cá, ganha um DVD do curso. Olha que legal, para você estudar mais profundamente. Você que está no YouTube, muito bem-vindo. Você que ainda não está no YouTube, quero convidar você para se inscrever ali, tá bom? Vai lá, se inscreva, nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT. Você se inscreve lá e compartilha o programa com as outras pessoas. Olha, é importante você compartilhar o programa com as outras pessoas, viu? É muito importante. Bom, vamos para o capítulo 2 da primeira carta a Timóteo. Logo após o intervalo, a gente começa a estudar esse bonito capítulo. E nós já estamos de volta aqui com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da sua TV Novo Tempo, Canal da Esperança. 25 anos, hein? Que maravilha, 25 anos, que beleza. Deus tem sido honrado, né, com esse bonito trabalho aqui da TV Novo Tempo, em toda a rede Novo Tempo. Bom, estamos aqui agora no capítulo 2, já falamos um pouquinho de Timóteo, não é? Filho de uma judia convertida, de um grego. Então, Timóteo tinha muita capacidade para poder entrar em qualquer meio, né? Entre os judeus, ele era circuncidado também. Paulo converteu,
E a gente sabe aí que Timóteo era um bom rapaz, e aqui Paulo o orienta como pastor, né? Um pastor da igreja em Éfeso 63. E esse capítulo 2 vai falar sobre homens e mulheres. Homens e mulheres, essa preocupação, né? Como a gente deve cultuar em público, e que o homem e a mulher podem fazer em público, qual deve ser a nossa atitude. Num dos comentários que eu li, o título para esse capítulo era Culto ou Circo? Achei interessante. Culto ou circo? No circo a gente vai lá para fazer um espetáculo, para as pessoas rirem, para as pessoas saírem felizes. Olha que beleza, nós vimos coisas impressionantes no trapézio e tudo mais, no circo. O circo todos são artistas, são atores, não é? O palhaço faz rir mesmo que ele esteja triste. Essa é a função dele. Na igreja não. A igreja não pode ser um circo ou um teatro. A igreja é um lugar onde a gente tem que expressar os mais profundos sentimentos. E por isso é culto. E é culto dirigido a quem? A Deus. Não é um culto dirigindo a quem canta ou quem prega ou quem faz alguma coisa ali. Embora há pessoas que são muito queridas, né? Pastores amados, pastores que a gente gosta de ouvir. Eu tenho várias pessoas que eu gosto muito de ouvir, não é? Embora haja isso, elas não são adoradas e a gente não vai para pregar. Eu prego todo sábado aqui na minha comunidade adventista do Morumbi, Rua Almanso 155. Se você estiver por aqui, perto do Panambi, quiser nos dar a honra aí sábado às 8h30 ou às 11 horas, nós temos aí 2 cultos no sábado. Mas não é para louvar o pastor, é para louvar a Deus. Os cânticos não são para que a gente canta para que as pessoas digam, oh, como cantam bem. Não, devem cantar bem, não há problema, mas a gente deve levar a adoração a Deus. É culto, não é circo. É culto dirigido a uma pessoa a qual amamos, que nos criou, nos salvou, a divindade, a trindade, a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o objetivo do culto, né? Não a pessoa. Os cantores, né? Lamentavelmente, alguns trazem para si, né, toda a adoração, mesmo que falem muito em Deus. Lamentavelmente, pastores também podem cair nessa mesma armadilha. Faltou a palavra aqui, né? Mas então ele vai falar sobre homens, depois vai falar sobre mulheres aqui. Homens devem ser de oração. Os homens devem orar. É o resumo dessa parte até o verso 7, aliás, o 8. Homens devem orar. E no culto a gente deve orar. Ele diz assim, antes, verso 1, de tudo. Quando ele diz antes de tudo, ele diz assim, não tem nada. Tem que começar por aí. Não pode deixar isso para segundo lugar. Tem que ser o primeiro lugar. Exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Geral, né? Homens e mulheres aqui. Então, devem orar, diz aqui. Quais são essas divisões da oração, né? Súplica, né? Suplicar, pedir por alguma coisa. As orações, né? Intercessoras, as orações intercessórias, as orações com o meio de Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, te pedimos. As intercessões para alguém, para alguma situação, tipo de oração, né? Ações de graça, gratidão em favor de todos. Podemos colocar tudo isso numa oração só também, mas podemos fazer orações diferentes, mas não podemos deixar de suplicar, de pedir, de interceder, de agradecer, como diz aqui. Em favor dos reis, o assunto da oração, então a primazia da oração primeiro. Depois, o assunto da oração, autoridade para os reis, né, para que a gente possa ter uma vida tranquila e pregue o evangelho. Vamos orar pela nação, né?
para que os homens sejam menos corruptos, para que os homens pensem mais nos seres humanos, para que estes homens escolhidos e mulheres, né, para defender o povo, para buscar sanar as problemáticas da sociedade, façam isso e não encham só o seu bolso de dinheiro. Tem muita gente boa, viu? Tem muita gente boa, a gente surpreende. Eu morei em Brasília e conheci muita gente boa, vocacionada, mas também, bom, deixa para lá. Vamos orar pelas autoridades, vamos orar. O motivo de orar, então, a primazia da oração, o assunto da oração, a partir do verso 3, o motivo para orar. Isso é bom e aceitável diante do Senhor. Qual seja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus, que todos sejam salvos. Deus não tem uns prediletos. Todos são filhos. Tem um pastor Casaca falecido, nossa esposinha também, minha Fernanda, faleceu. O filho também, a gente tem muito contato, ou tem mais contato com a Tereza, está lá nos Estados Unidos. Puxa, que homem que me inspirou, o pastor Casaca. Mas ele dizia assim, para Deus não existe isso. Para o nosso trabalho, eu trabalhei com ele no primeiro ano de ministério, ele dizia assim, não use essa visão, uns são filhos e outros são bastardos, todos são filhos. Todos são filhos. E Deus tem essa visão, ama a todos, para que todos cheguem. Este é o motivo da oração, para que as pessoas se convertam, E a base da oração, ele diz assim, a base é orar a Deus, um só Deus, né? Portanto, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, só um mediador. Aqui a gente encontra muitas pessoas orando para algumas boas pessoas que até são chamadas de santos, santas. Então eu vou pedir para até usam aquele texto de Maria, né? Pede para Maria que Maria pede para Deus. Maria está dormindo. Ela vai ser ressuscitada quando Jesus voltar. A Bíblia não tem nenhum lugar que diz que ela ressuscitou e está no céu. A Bíblia não tem. Isso é aquilo que nós vimos lá atrás, né? É o homem da apostasia, o homem da iniquidade, o líder religioso da Idade Média que mudou essas coisas, antes da Idade Média mesmo, antes da Idade Média chegar. Mas então, há um só mediador. Você não ora para fulano, beltrano, para que ele ouça a sua oração e passe para Deus, não. A Bíblia já diz que o Espírito Santo usa gemidos inexprimíveis para passar aquilo que nós oramos para Deus. O Espírito Santo faz isso. Não precisa orar para mais ninguém. É em nome de Jesus, o único mediador. Fala de Jesus, o qual se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. E aí, fala mais alguma coisa, e aí, ainda no verso 8, quero, portanto, a atitude da oração. Então, nós vemos primazia da oração, antes de tudo, orar, suplicar e tal. O assunto da oração é as autoridades, para que a gente viva em paz. Ele diz aqui o motivo para orar, porque Deus deseja que todos sejam salvos. Vamos orar por todos. A base da oração, um só Deus, um só mediador, a gente não tem outro. E aqui no verso 8 diz, quero, portanto, que os varões, os homens, orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem animosidade. Isso não quer dizer que a gente tem que levantar a mão em toda oração. Pode levantar a mão em toda oração, meu querido, minha querida, não há nenhum problema. Mas essa não é uma obrigatoriedade. Senhor, eu tiro. Não, eu posso levantar. Inclusive há pessoas que ficam até incomodadas, né? Desculpe aqui. Ficam até incomodadas quando alguém levanta a mão, fala bem alto. Não há problema nenhum levantar a mão. Eu gosto de levantar a mão. Gosto de cantar levantando a mão. Acho bom isso para mim. Se não é para você, cada um fica na sua, não há problema nenhum. Mas é assim, que levantem as mãos em todo lugar, mão santa, sem ira. É isso que quer dizer, sem atitude de ira, que suas mãos sejam limpas. Então levante as mãos limpas diante do Senhor. Agora as mulheres, não tem preconceito aqui, não tem diminuição. Vamos entender,
As mulheres receberam liberdade quando entraram para o cristianismo. O cristianismo pregava a liberdade das mulheres. E algumas começavam a atrapalhar o culto, falar demais. Porque não tinham liberdade. O cristianismo dava, extrapolavam, né? Uma maneira até natural, né? Você nunca comeu uma sobremesa, quando vai comer se lambuza todo. Vai fazer mal, né? Então não deve fazer isso. Não é o melhor, mas as mulheres, assim, de sorte, da mesma sorte que os homens devem orar, da mesma sorte que os homens devem orar de mãos limpas, as mulheres, né, que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso. Qual é o mais importante adereço de uma mulher? É a sua vida, não é o que ela põe. Pode vestir de amarelo, de verde, trançar o cabelo, não há nenhum problema, tirar uma manchinha aqui, sem problema nenhum, mas que seja de maneira modesta e de bom senso. Olha que legal a Bíblia. As mulheres se devem trajar para o culto, estamos falando do culto, falamos da oração, os homens devem orar, da mesma maneira as mulheres devem se trajar de maneira de bom senso, não com a cabeleira frisada de ouro, pérolas no vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprias mulheres que professam ser piedosas. Então, aqui não está dizendo que você não deve se vestir bem, não deve combinar as coisas, não deve ter aí um broche, não é isso que está dizendo aqui. Está dizendo que a mulher deve se vestir modestamente. Por que eu me visto para chamar atenção? Chama atenção para quê? Não, meu corpo, minhas regras. Tá tudo bem. Não vou discutir com você sobre isso. Mas você vai para um culto. Chame a atenção de Cristo. Chame a atenção para o Cristo que está dentro de você. Ali atrás, Paulo estava dizendo assim, chame a atenção para o Cristo que está dentro de você. Não chame a atenção para você, homem ou mulher. Então chame a atenção, seja modesta, use uma roupa nova, não há problema nenhum. Compre uma roupa aí, sei lá, quanto tempo, um sapato, não há problema nenhum. Mas que isso não seja a atração. Ele diz assim, a roupa da mulher é importante, seja modesta, de bom senso, sem problema nenhum, não é? Pode fazer uma coisa diferente, não? Mas as boas obras devem falar mais alto, como os homens também. A mulher aprende em silêncio com toda a submissão. Qual o problema aqui? Aqui a palavra silêncio, ela inclusive, não me recordo o livro lá atrás, mas Paulo usa essa mesma palavra aqui, e a tradução dela é manso, é quase como um praotes no grego, manso. Submissão, aliás, a palavra submissão, né? É mansidão, seja mansa. Como o homem deve ser manso também. Então não é que não é para falar. Aprenda a ficar em silêncio, assim, tipo, você tem direito de falar. Você está com tanta vontade de falar que você atrapalha o culto. Isso é tanto para homens como para mulheres. Só que as mulheres tinham recebido liberdade dentro da igreja e elas estavam ávidas para falar. Eles diziam, não, calma, gente. Vai ter momento para falar, momento para ouvir. Então, não tire a autoridade do homem que está falando. Se o homem está falando, deixa ele falar. Não tire a autoridade. Eu conheci um pregador, que é uma mulher, enquanto ele estava pregando, vivia corrigindo ele. Não é isso não, ó. Você esqueceu esse negócio aqui. Isso não é agradável. Mesmo se um homem estivesse fazendo isso para uma mulher, ou um homem estivesse fazendo isso para outro homem, uma mulher para outra mulher, não é agradável. Diz assim, então na igreja, vamos ter coordenação. Ninguém chama atenção para si. A oração seja alguma coisa para Deus em prol das outras pessoas. Vamos orar com mãos limpas. E mulheres, vocês também vão orar com mãos limpas, mas não precisa vir toda ataviada ou com coisas exageradas. Seja modesta. A modéstia faz parte do cristianismo, né? É só isso. Não chame atenção para si, chame atenção para as obras, para aquilo que você faz de bom, de maravilhoso.
E ele termina dizendo assim: todavia seja preservada através da sua missão de mãe. Os gnósticos achavam feia essa questão da gravidez. A gravidez era um negócio meio complicado para eles. E Paulo diz assim: que coisa linda essa função de mãe, cuide dos seus filhos. Como mãe, essa era a sociedade da época. E hoje também nós precisamos de mais mães e pais que cuidem dos seus filhos. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pelas mulheres, pelos homens, pelas crianças que frequentam as comunidades religiosas, aquelas que vivem ao nosso redor. Abençoa cada um, Senhor, para que cada um possa saber que o culto deve ser dirigido ao Senhor, não é para quem faz o culto. E nós precisamos ter essa visão em nome de Jesus. Amém. O programa segue, fico por aqui. Até amanhã com o próximo capítulo. Você sabe qual o tamanho da maior ponte do mundo? Ela fica localizada na China e foi inaugurada no dia 23 de outubro de 2018, 9 anos após o início de sua construção. A gigantesca ponte tem 55 quilômetros de comprimento, ligando as 3 principais cidades costeiras do país, Hong Kong, Macau e Zhuhai, na província do Cantão. Para a construção foram utilizadas 400 mil toneladas de aço. Estima-se que esta ponte atende mais de 60 milhões de pessoas que vivem na região delta do Rio das Pérolas. A estimativa é que cerca de 40 mil veículos circulem diariamente na ponte. Apesar da ponte chinesa ser a maior do mundo, ela tem como objetivo o que toda ponte tem, que é no caso conectar lugares e pessoas. A Bíblia descreve o ser humano em um estado de separação de Deus. O processo de salvação é criar uma ponte que conecte o ser humano ao divino. No Antigo Testamento, uma figura muito importante que fazia conexão entre o pecador e Deus era o sacerdote. Isso porque quando alguém pecava, precisava do cordeiro para morrer pelo seu erro e do sacerdote para levar o seu pedido de perdão diante de Deus. Desta forma, o sacerdote era uma ponte entre Deus e o pecador. Porém, todo o sistema de cerimônias do Antigo Testamento era apenas uma ilustração do que aconteceria no Calvário. Após a morte na cruz, Jesus se tornou tanto nosso cordeiro quanto nosso sacerdote, transformando-se na ponte que nos conecta diretamente com Deus. E esta é a verdade apresentada por Paulo no capítulo 2, verso 5, a primeira carta escrita a Timóteo. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Este texto foi muito importante para a reforma protestante, pois a partir dele se defendeu que não precisamos de intercessores humanos entre nós e Deus. Nenhum santo ou líder religioso é nosso representante diante do céu. Este é o papel de Jesus Cristo, nosso mediador. Assim, qualquer ser humano, morto ou vivo, santo ou pecador, que se coloque para ser nosso intercessor ou intercessora, está querendo tomar o lugar que pertence unicamente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual é verdadeiramente a ponte erguida sobre o abismo do pecado para conectar os pecadores a Deus.